O que a gente viu no vídeo anterior, Relacionamentos, parte 1? A gente viu que o border cresceu com traumas e repete esses traumas no seu comportamento, nas suas relações, porque ele aprendeu que o correto é o comportamento destrutivo. Se você não viu, volta lá. Repara agora, eu vou dividir num quadro os sintomas do DSM naquilo que está interno e naquilo que a gente pode ver. Qualquer coisa, dá pause na imagem que vai vir aí. Para quem não me conhece, eu sou Débora Gomes, paciente borderline, me tratando há 6 anos. Então a gente vai falar aqui do que a gente vê de fora no comportamento borderline, nos seus relacionamentos, sejam eles quais forem. Eu separei umas palavras que eu acho que descrevem os sentimentos e não dá para exaurir. Mas eu botei aqui vazio, frustração, abandono, solidão, tédio e a consequente carência. Estes sentimentos estão no subconsciente do borderline, trazidos ao seu consciente os seus sentimentos, mas de uma maneira que ele não consegue ver isso muito bem. Ele criou essa personalidade confusa que trouxe esses sentimentos verdadeiramente dentro dele. Quando existe alguma situação que pode ser uma ameaça ao bem-estar do border, o que pode acontecer? Grandes explosões do nada, porque tudo foi construído de uma maneira radical, terrível, essa pessoa passou por traumas, então o que o subconsciente dela provavelmente está fazendo? Tentando se proteger dos traumas, aquilo que ela vivenciou. Ficou guardado, nosso cérebro tem a característica de nos proteger e quando alguma coisa acontece ao redor do paciente borderline, ele não vai se lembrar que aquilo é semelhante ao que aconteceu na infância, na adolescência, que é alguma coisa que fez com ele. Ele simplesmente vai se sentir ameaçado por essas circunstâncias. Por isso, temos o sintoma 1, desespero, tentativas desesperadas de evitar o abandono real ou imaginário, porque ele se sente abandonado o tempo inteiro. E quando as coisas não acontecem do jeito que o border quer, ele explode. A gente pode fazer uma comparação dizendo assim, uma personalidade que não é bem criada é uma personalidade que traz consigo no dia a dia uma criança. O border pode ser considerado uma criança que não cresceu. Então, eu separei alguns sintomas que cada um vai sentir de um jeito. Gritos, quebrar as coisas, muita agressividade, pode ser física, de tudo que é jeito, quebrando, jogando, querer aparecer, porque na ideia de estar sendo abandonado, ele vai fazer de tudo para a pessoa não o abandonar, respostas bruscas, porque parece como ele foi muito apunhalado e de repente recebeu na sua criação comportamentos, ele presenciou coisas que do nada foram feitas coisas ruins contra ele que ele não compreendeu, não houve uma estabilidade, Qualquer coisa, vocês voltam aí nos vídeos, eu não posso falar tudo no mesmo vídeo. Ele quer aparecer, ele tem respostas bruscas, porque qualquer coisa pode ser uma ameaça, pode ser uma invasão. Uma simples pergunta, onde você vai, pode virar uma explosão de não te interessa, eu faço da minha vida o que eu quiser. Você também tem a impaciência, a intolerância e diversas outras explosões. O border, ele explode do nada. Do nada para quem está vendo. Mas o que causa essa explosão do nada é o retorno que ele faz às situações traumáticas que ele viveu. Ele está olhando a vida com os olhos do passado e não com os olhos do presente. Ele não consegue ver
que o namorado viajar não é abandono. Ele não consegue ver que uma pergunta não é invasão. Ele não consegue entender que se ele tentar aparecer, se jogar no chão, se automutilar, a pessoa não vai querer ficar com ele. Vai trazer uma resposta negativa. São todos comportamentos guiados pelo bicho, que eu chamo. O bicho está instalado no subconsciente e o border faz as coisas sem pensar, sem conhecer, principalmente na fase que ele não está tratado. E cada um vai reagir de forma diferente de acordo com o tratamento. Em resumo, as explosões são para ele porque ele se sente atacado, com base subconsciente no abuso vivido, não sabe que está fazendo isso, porque o cérebro nos protege e não revê os traumas no momento presente. Esse vídeo não tem como objetivo te dizer como lidar com border ou te estimular a ficar com o border ou dizer para você desaparecer da vida do border. Eu vou tentar tratar disso em outro vídeo. Mas o que é importante dizer aqui, por mais absurdo que isso pareça na convivência com as pessoas, que é extremamente difícil e caótica, é que o objetivo do border é acabar com o sofrimento dele. O sofrimento causado pelo vazio, pela fraca percepção de si mesmo, pelo medo do abandono, porque o border se sente sofrendo, incomodado, com sentimentos horríveis o tempo inteiro. Esse objetivo de acabar com o sofrimento demonstra que o tratamento é possível. Apesar de ser uma doença do cluster B sem cura, o border, ele não tem, por incrível que pareça, na maioria das vezes, o objetivo de dominar você. Não me chicoteiem, mas eu entendo se discordarem, porque a vivência é muito difícil. Ele simplesmente quer ter segurança, amor, carinho e tudo aquilo que faltou para ele. E aí o que acontece com o tratamento? Quando ele percebe que ele faz tudo isso por causa dos sintomas do DSM-5 e dos traumas que ele viveu, ele começa a perceber, porque ele também já foi percebendo antes, só que devido a essas respostas bruscas do inconsciente, é difícil mudar comportamento. O inconsciente está dominando você, o seu bicho borderline está dominando você, né? Se o border percebe que todas essas atitudes explosivas e enlouquecedoras que levam as outras pessoas que convivem com ele à loucura não trazem resultados positivos, ele vai começar a pensar em como mudar estes comportamentos. Isso aconteceu comigo, porque eu percebi que várias coisas que eu fazia, em vez de trazer a pessoa para mais próximo de mim, levava a pessoa para mais distante, porque ninguém quer conviver com uma bomba de Hiroshima. E essa é a grande prova de que o transtorno de personalidade borderline tem tratamento. Porque o border precisa perceber que se ele mudar os seus comportamentos, as relações vão melhorar. Então, numa primeira etapa, ele pode perceber que mudando certos comportamentos, com a ajuda de profissionais, psicólogos, estudos e tudo mais, ele vai ter menos abandono, as relações dele vão ser mais estáveis. Lembra, a instabilidade é muito comum. Você tem aquela história também da idealização e da desvalorização, porque primeiro o border ele acha que você vai resolver o problema do vazio dele, né? E a desvalorização quando de repente ele percebe que você não serve para resolver o sofrimento dele, porque o subconsciente está muito focado em parar de sofrer, até que ele possa perceber que os comportamentos dele mudando fazem com que as pessoas estejam mais ao lado dele e ele não vai causar mais tantas coisas ruins que fazem com que a vida dele seja caótica. Então, de repente, os relacionamentos podem durar mais, as brigas podem ser menos frequentes. Tudo é um processo. Então, por isso que eu digo, primeiro, o que eu tenho de experiência, primeiro, você consegue arrumar as suas respostas
para o mundo que o seu subconsciente está te dando. O que é mais difícil é o border parar de sentir as coisas horríveis que ele sente. Por isso, o tratamento é essencial. A sua vida, paciente borderline, pode melhorar muito se você diminuir os seus sintomas. Até a próxima nessa nossa saga de relacionamentos borderline.